e nós iremos fazer a mesma leitura, dando continuidade àquilo que nós começamos a falar sobre hoje, que é a nossa agenda positiva. Nós iremos falar sobre essa agenda aqui como sugestão para a igreja o ano todo. E hoje de manhã, como agora à noite, a introdução é que você possa ter uma decisão de andar com Deus, e eu gostaria de, nessa noite, tentar te explicar o que significa alguém andando com Deus, por aquilo que está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler o capítulo de número 1, leitura bíblica a partir do versículo de número 3, e eu vou fazer a leitura na NVI, a Nova Versão Internacional, e peço que você me acompanhe, por favor, na leitura, que diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Hoje de manhã nós começamos a falar a respeito desse assunto, né? E eu rapidamente dei uma explicação por causa desse tema, a agenda positiva, e eu disse que a agenda positiva, essa é uma expressão que a diplomacia americana, ela usou um dia, e foi a diplomacia americana que usou pela primeira vez, pelo menos foi isso que eu consegui entender e pesquisar, e eles fizeram isso numa manifestação aparente de boa vontade, visando o comércio exterior. Desde lá, então, os governos, prefeituras, organizações, quando eles querem que algum programa, que alguma ideia, que ela esteja prosperando, que algum projeto esteja sendo colocado em prática para um bem comum, eles, então, usam essa expressão agenda positiva. E eu disse que os irmãos, que Deus tem uma agenda. E a agenda de Deus, diz a Bíblia Sagrada, que ela foi feita antes da fundação do mundo. Antes que Deus pudesse dizer, haja luz, haja separação entre a terra seca e as águas, havia um plano de Deus, um propósito de Deus, uma agenda de redenção para toda a raça humana. E hoje de manhã, quando lemos essa carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Colosso, ele vai dizer para aqueles irmãos lá, olha, vocês estão sendo muito bem falados aqui na Ásia. A gente tem ouvido falar de vocês assim, e ouvido falar muito bem. Então, a igreja de Colosso era uma igreja que era conhecida naquela região, e quando as pessoas se referiam àquela igreja, o apóstolo Paulo diz, olha, eles falam muito bem de vocês. E por que falam muito bem de vocês? E aí ele vai dizer, lá no versículo de número 4, nós temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que vocês têm. Nós estamos ouvindo, a gente por onde quer que ande, a gente está falar da fé que vocês têm em Jesus Cristo, que vocês creem naquilo que Jesus falou que Ele é, que vocês acreditam na obra dEle. E porque vocês acreditam na obra dEle, e isso que vocês acreditam, essa fé de vocês, ela é manifestada em amor ao próximo, em cuidado do próximo. Então, vocês estão sendo bem falados. O apóstolo Paulo deixa claro que uma igreja precisa de muito pouco para ser bem falada, bem conhecida. É gente que acredita em Jesus Cristo, que tem fé em Cristo e que ama os irmãos. Significa que uma igreja, ela realmente precisa apenas do básico.
para ela ser notada. E é muito interessante quando o apóstolo Paulo fala isso, porque ele vai dizer, essa igreja aí está sendo bem falada, ela está sendo bem vista aqui na Ásia Menor, mas não é por causa do pastor da igreja, não é por causa assim, do ministério de louvor da igreja, não é porque os diáconos da igreja são excelentes, não é porque os crentes lá da igreja de Colosso, eles são assim, crentes de primeira, não, vocês estão sendo bem falados por um outro motivo. E aí lá no versículo de número 3, ele vai dizer, nós agradecemos sempre a Deus, porque vocês estão sendo bem falados, vocês, onde a gente vai, nós estamos ouvindo falar a respeito de vocês. Agora não é por causa do pastor, não é porque os crentes de primeira, não é porque vocês têm um bom grupo de louvor, não é porque vocês têm uma boa organização, é por causa de Deus, nós agradecemos a Deus, porque é Deus quem está fazendo essa obra em vocês. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim, irmãos, vocês são bem falados por aí. Só que quando ele diz vocês são bem falados por aí, ele pega e aponta para Deus, mas é por causa de Deus. O responsável disso é o Senhor. Não é o pastor, não é os crentes, não é os diáconos. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês são bem falados, a igreja está sendo bem vista, e isso é por causa de Deus. Deus, o Pai, é responsável por causa disso. E aí, nesse versículo 3, até o verso de número 8, ele está dizendo, olha, vocês têm cumprido a agenda. Tem uma agenda de Deus, e uma parte dessa agenda de Deus vocês estão cumprindo porque vocês têm fé em Jesus Cristo, porque vocês amam os irmãos, e essa é uma parte básica da vida dos crentes. E essa parte básica, essa parte da agenda que Deus tem para a vida de vocês, bom, vocês estão cumprindo. Vocês estão fazendo isso aí sem nenhum problema, não. Mas quando eu olho para esse texto, sabe o que eu fico pensando, irmãos? Que nós não somos uma igreja à deriva, que nós estamos aqui, mas não estamos perdidos, a gente, assim, como se a gente dissesse assim, a gente não sabe para onde ir. Se Deus tem uma agenda e nós estamos plantados aqui nessa cidade, é claro que Deus tem um propósito para a vida da nossa igreja. E é obrigação minha, obrigação sua, como discípulo de Jesus, ficar prestando atenção para onde Deus está nos soprando. Para onde que o Senhor está nos conduzindo? A nossa obrigação é perceber aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, por nosso intermédio, de repente, aprumar nossas velas e deixar Deus soprar a gente. Porque, afinal de contas, é Ele que faz a obra. Nós temos uma responsabilidade, Senhor, o que o Senhor quer da nossa vida. Qual é o propósito que o Senhor tem para a nossa igreja? Como é que o Senhor quer que nós estejamos te servindo? E hoje de manhã a gente pôde conversar, e a nossa conversa foi mais ou menos assim, essa igreja está plantada aqui nessa rua, aqui na cidade de Franca, e ela existe não é por causa das pessoas que aqui estão sentadas. Igreja, ela só cumpre o seu propósito quando ela existe para aqueles que estão do lado de fora dos muros. O propósito da primeira igreja batista de Franca não é para as pessoas que aqui estão sentadas. O propósito de uma igreja é para as pessoas que estão do outro lado do muro, que não estão aqui sentadas. E aí, nós que estamos aqui sentados, nós temos uma responsabilidade, de ouvir o Espírito de Deus, de perceber o que é que Deus quer da nossa vida. Uma pergunta todo mundo deveria fazer. Os jovens, por exemplo, da igreja nossa, deveriam falar, Senhor, nós estamos aqui na nossa juventude e nós queremos saber qual é o teu propósito para a nossa juventude. Os adolescentes deveriam dobrar os joelhos e dizer, Senhor, nós estamos na idade da adolescência. Qual é o teu propósito para a nossa adolescência? Os casados deveriam perguntar para o Senhor, Senhor, nós estamos casados com família constituída, qual é o teu propósito, qual é o vento, para onde o Senhor vai nos soprar, o que o Senhor quer do nosso casamento, da nossa família? Ah, eu estou solteiro, Senhor, qual que é o teu propósito para a minha solteirice? Porque quando o apóstolo Paulo diz assim, nós agradecemos a Deus, ele está dizendo, a igreja não está à deriva. Não tem ninguém aqui vivendo sem propósito. Então, tem algumas coisas que acontecem no nosso meio que algumas pessoas não gostam. Tem um monte de gente que não gosta de cantina. Tem um monte de gente que não gosta porque todo domingo a gente tem café da manhã aqui na igreja.
Tem um monte de gente que não gosta de encontro de casais. Tem um monte de gente que não gosta de encontro de jovens. Tem um monte de gente, inclusive, que não gosta desse negócio de ID, de servir uma comunidade no Jardim Aeroporto, pessoas que a gente não conhece. E porque elas não gostam disso, fica muito evidente. Como é que fica evidente porque elas não gostam disso? Bom, elas não gostam, fica evidente porque não se envolve. Não se envolve com ID, não se envolve com encontro de jovens, não se envolve com encontro de casal, não se envolve com nada que a igreja faz. E como pastor, de vez em quando, eu tenho que escutar alguma delas que estão chateadas e indignadas. Por que estamos fazendo isso? Por que tem gastado dinheiro naquilo? E a minha vontade é dizer assim, vai brigar com Deus. Discute com o Senhor. Porque a minha responsabilidade, enquanto estou dentro dessa igreja, é existir para aqueles que estão lá fora. E aqui dentro eu fico tentando ganhar sensibilidade para ver o sopro de Deus. Para perceber para onde o Senhor está me soprando. E a hora que o Senhor sopra a gente numa direção, a minha responsabilidade é levantar a âncora desse barco e dizer, irmãos, vamos. O Senhor está soprando a gente para cá. Tem um chamado de Deus, uma convocação dele aqui. E a gente começa a caminhar. Porque é Deus que faz a obra. Aquela igreja é bem falada porque estão amando os irmãos, porque estão tendo a fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo, eu não agradeço, não é o pastor da igreja de Colosso. Não é os crentes que estão lá. Eu agradeço a Deus. Porque é Ele que está fazendo essa obra, é Ele. Lá no versículo de número 6 dessa carta, ele vai dizer assim, o apóstolo Paulo, por todo mundo esse evangelho vai frutificando. Por todo mundo esse evangelho que chegou aí em Colosso por meio de Epáfras, vai frutificando e crescendo. Do mesmo modo como aconteceu aí com vocês em Colosso. Desde o dia que vocês entenderam, desde o dia que vocês ouviram, com toda a verdade, esse evangelho frutifica e ele tem crescido. Então alguém chegou lá em Colosso, o Epáfras, ele comunicou o evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de Deus, ele explicou o que Deus fez por meio de Jesus, ele explicou qual é o significado da morte de Cristo, ele explicou por que Jesus ressuscitou, ele explicou quais são os ensinamentos, quais foram as ordens que Jesus deu. As pessoas ouviram o que ele explicou, entenderam o que ele falou e se renderam a tudo isso. O evangelho então foi multiplicando, o evangelho foi crescendo. Entenderam e se renderam, irmãos? E o Paulo está dizendo, isso que aconteceu aí em Colosso, está acontecendo no mundo inteiro. Aonde o evangelho chega, a história de Jesus é contada, aonde o evangelho chega, aquilo que Jesus ensinou é explicado, aonde que vai uma pessoa, um discípulo de Jesus, ali ele explica a obra de Jesus, as pessoas escutam o que eles estão explicando, as pessoas entendem e começam a multiplicar, começam a frutificar, o evangelho vai frutificando e vai crescendo e vai multiplicando. Bom, quando as pessoas ouvem, irmãos, o evangelho, entendem o evangelho e se rendem àquilo que entenderam, elas, a partir daí, tomam a decisão de andar com Deus. De dizer, eu sei que a minha vida faz sentido, eu sei o que eu preciso fazer com ela. Porque quando o evangelho chega, quando a obra de Jesus é anunciada, as pessoas então recebem um convite. Qual é o convite que elas recebem? Andar com Deus. A partir dali, elas vão ser sopradas pelo Espírito de Deus. E quando é que elas são sopradas pelo Espírito de Deus? Depois que ouviram e entenderam o evangelho de Jesus. Exemplo, nós estamos aqui adorando a Deus, amém? O Espírito de Deus está aqui. Os discípulos de Jesus estão presentes aqui. E Jesus diria para a gente, olha, tem uma parte do evangelho que vocês entenderam. Vocês entenderam que eu convidei vocês para andar comigo, para serem meus discípulos? Vocês entenderam que desde aquele dia que vocês ouviram falar a respeito de mim, a respeito daquilo que eu fiz, que vocês entenderam os meus ensinamentos, que eu estou fazendo um convite para vocês me seguir?
que aquilo que vocês ouviram e entenderam é um convite meu dizendo: sigam-me. Deixa tudo e sigam-me. Os discípulos estão pescando na pesca maravilhosa, termina a pesca, o apóstolo São Pedro cai por terra na praia lá de joelho, dizendo assim: afasta de mim que eu sou pecador. O Pedro entendeu. Ele entendeu quem era Jesus Cristo. E porque entendeu quem era Jesus Cristo, diz a palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 5, que eles deixaram tudo para segui-lo. Tudo. Jesus chega um dia para Levi, que está trabalhando no Banco do Brasil, recolhendo impostos para o governo federal, e diz assim: Levi, me siga. O Levi entendeu o que Jesus estava falando, e diz a Bíblia Sagrada que ele deixou tudo para seguir Jesus. Então o evangelho chegou em Franca, chegou aqui na primeira igreja batista de Franca, a gente ouviu o evangelho, a gente entendeu, e a partir de quando ouvimos e entendemos o evangelho, é um convite de Deus para que nós pudéssemos andar com Ele. Essa parte da agenda, acredito que a gente cumpriu. Mas poucas pessoas cumprem a segunda etapa, que na verdade é andar com Deus. Uma coisa é o Senhor Jesus dizer assim: Paulo, me siga, meu filho. Uma coisa é dizer: Edson Silva, me siga, meu filho. Uma coisa é ele dizer assim: ô Zé Renato, você entendeu o que eu fiz? Então agora me siga, estou te convidando. Daniel, você entendeu o que eu fiz? Me siga. Adalberto, você entendeu o que eu fiz? Então me siga. Zezinho, você entendeu o que eu fiz, meu filho? Você compreendeu qual é o meu ministério, os meus ensinamentos? Então, por favor, me siga. E tem um monte de gente que entendeu. A única coisa que não compreendeu é essa segunda parte do Evangelho. O que significa seguir Jesus. Por isso que lá no versículo de número 9, a gente tem uma agenda para cumprir. O apóstolo Paulo, vamos me ajudar na leitura, irmãos? Vamos lá? Fazer uma leitura bonita desse texto? Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Irmãos, por essa razão, porque vocês estão sendo bem falados por causa da fé e do amor que vocês têm uns pelos outros. Porque vocês ouviram o Evangelho e compreenderam o Evangelho, entenderam que tem um convite de Deus para andar com Ele. Por esse motivo, desde o dia que nós ouvimos isso, nós não deixamos em nenhum momento de orar por vocês. E pedir que vocês estejam cumprindo uma segunda parte na agenda do Altíssimo. Nós estamos pedindo que vocês sejam cheios, plenos do conhecimento de Deus. Presta atenção, irmãos, no que eu vou te falar. Tem algo de Deus que nós devemos ainda buscar. Tem mais de Deus, irmãos, que nós ainda não alcançamos. Tem mais coisa que uma igreja pode experimentar do Altíssimo. Tem algo mais que um homem e uma mulher bem intencionado ainda pode experimentar e conhecer de Deus. O que, pastor? O apóstolo Paulo chama isso de pleno conhecimento de Deus. Pleno. Completo. Cheio. Alguma coisa que está completo, que está cheio, alguma coisa que está transbordando. O apóstolo Paulo está dizendo: tem mais coisas para vocês experimentar de Deus. Desde o dia que nós ouvimos o que vocês fizeram até aqui, que vocês têm fé, desde o dia que nós ouvimos que vocês têm amor pelos irmãos, e é amor prático, porque é serviço, nós não cansamos de orar para dizer: Deus, eles precisam experimentar mais, Deus, eles precisam, Senhor, eles precisam conhecer plenamente a Tua vontade, aquele povo precisa ser cheio, eles têm que transbordar do seu pleno conhecimento. E o apóstolo Paulo está dizendo: nós não deixamos de orar a respeito disso. Você recebeu um convite para seguir Jesus. Eu recebi um convite para seguir a Cristo. Mas eu estou dizendo, tem mais. Tem mais coisa para experimentar. Tem experiência que você ainda não tem. Conhecimento aqui, a palavra que o apóstolo Paulo usa na língua grega, não tem a ver com informação.
Não tem a ver com intelectualidade. Não é saber que na Bíblia tem 66 livros. Não é saber qual foi a data que os livros foram escritos. Não é saber quem é o autor do livro tal. Não é dizer, foi o fulano de tal que escreveu isso aqui. Não é você se levantar e dizer, eu conheço a história de José, eu conheço a história de Daniel. Quando o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, nós estamos orando para vocês experimentar mais, que vocês sejam plenos do conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, não estou falando de informação, não estou falando de intelectualidade. Porque a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, irmãos, ele usa pleno conhecimento, que é uma palavra que tem a ver com existência. É uma palavra existencial, que significa alguém que conhece por experiência, alguém que conhece porque experimentou, porque provou. Alguém que diz assim, eu experimentei, eu senti o sabor. Porque uma coisa é você ouvir falar, e outra coisa é você dizer, eu sei, eu experimentei, eu vivi aquilo. A vontade de Deus, para muitas pessoas, irmãos, ainda é alguma coisa que não foi experimentada na vida, na existência. Ah, pastor, eu sei qual é a vontade de Deus, é não matar, não roubar. Isso é informação, meu irmão. O que o apóstolo Paulo está dizendo, que está orando para aquela igreja, é que Deus tem uma agenda para cumprir na vida daquele povo. É Ele, Deus, que quer cumprir essa agenda. Ele tem mais para dar. Tem uma outra experiência de vida cristã que aquele povo não conhece. E o que eles não conhecem? Há uma vontade de Deus que é plena, irmãos. Que enche, que transborda, que vaza dele. Sabe qual é a ideia do texto grego? A ideia é mais ou menos assim: se Deus abençoar você com pleno conhecimento da vontade dele, quando você estiver se relacionando com a tua esposa, no relacionamento conjugal, a vontade de Deus vai transbordar de você, vai vazar de você. Nós estamos orando para que a vontade de Deus seja experimentada por vocês. Quando você estiver educando com seus filhos, com problema na educação deles, a vontade de Deus transborda de você. Nós estamos orando para que você seja assim. Eu estou orando para que quando vocês forem lidar com a vida financeira, para que quando vocês forem lidar com o dinheiro, que a vontade de Deus transborda como uma água, a água pode transbordar de um copo. O apóstolo Paulo está dizendo, eu estou orando para você experimentar mais, esse transbordar da vontade de Deus, que ele chama de pleno conhecimento da vontade de Deus. É como se a vontade de Deus ganhasse carne, como se ela fosse encarnada por cada um de nós. Amanhã, segunda-feira, eu vou lá para o trabalho, e a vontade de Deus encarnou em você, e transborda. O apóstolo Paulo está dizendo, eu estou orando por isso. Para que quando você for para a faculdade, a vontade de Deus transborde de você na universidade. Para quando você for namorar, que a vontade de Deus esteja transbordando de você no seu namoro. Para que quando você for falar com o teu marido, que Deus transborde de você, porque você está pleno, completo, cheio dele. Que quando você for tratar com a tua esposa, que a vontade de Deus transborde de você, porque você está cheio da vontade de Deus. Uma vontade que é experimentada, irmãos, no dia a dia. E o apóstolo Paulo está dizendo, eu oro todo dia por isso. Que tem uma parte da agenda de Deus para a vida de vocês que vocês não experimentou ainda. Vocês ainda não conhecem a vontade encarnada de Deus. A vontade de Deus não vaza de vocês, não transborda em vocês. Nós estamos orando por isso. Nós lemos o irmão Paulo, quando escreve para a igreja de Roma, ele vai dizer, a vontade de Deus ela é boa, perfeita. Irmãos, a gente não pode abrir mão de desfrutar dessa vontade. Quantos que são crentes, discípulos de Jesus, que nunca experimentou a vontade de Deus na prática? Que não conhece o gosto dela? Não sabe como que é? Paulo está dizendo, vocês são bem falados. Por onde quer que nós estejamos andando, estão falando bem de vocês, falam da fé que vocês têm em Jesus, falam do amor que vocês têm uns pelos outros, que o amor de vocês é prático, vocês têm uma agenda que vocês cumprem muito bem, mas nós estamos orando desde que ouvimos isso. E soubemos que vocês ouviram e entenderam o Evangelho, nós temos orado para vocês experimentar alguma coisa a mais de Deus, nós estamos orando para vocês experimentar a vontade, o pleno conhecimento da vontade dEle. Deus tem mais para vocês e vocês não experimentaram ainda.
Você recebeu um convite para andar com ele e só recebeu o convite, mas ainda não anda, não sabe como é a experiência de andar com ele. Então o apóstolo Paulo está dizendo, eu estou orando para você experimentar o Senhor. E só experimenta Deus quem anda com ele. E qual é o processo para experimentar? O apóstolo Paulo fala do processo. Ele vai dizer assim, eu oro para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, que a vontade de Deus seja encarnada em vocês, que ela transborde de vocês, e isso com toda a sabedoria. Que é o processo. Que sabedoria? Bom, sabedoria também não é conhecimento ou sinônimo de verdade. Desculpa, sabedoria não é sinônimo de conhecimento. Aqui dentro, por exemplo, irmãos, tem um monte de gente que conhece Bíblia. Inclusive alguns conhecem mais Bíblia que eu. Aqui tem algumas pessoas que são profundos conhecedores da Bíblia, mas não vivem nada dela. Não vive nada dela. Então, sabedoria é uma coisa diferente de conhecimento. Não adianta você saber que a Bíblia fala isso, mas não vive isso. Não adianta você ser cheio de informação das Escrituras, mas isso não faz nenhuma diferença no teu dia a dia, na tua vida. É apenas informação, não é sabedoria. Pastor, eu conheço muito a Bíblia, então por que o casamento seu está do jeito que está? Pastor, eu tenho um monte de conhecimento da Bíblia, então por que a tua relação com os teus filhos é ruim desse jeito? Aí eu conheço aquele livro Decor. Se você conhece o Decor, por que você trata as pessoas do jeito que você trata? Porque não tem sabedoria. Pode ter até conhecimento das Escrituras, mas não tem sabedoria. Eu conheço muito da Bíblia, mas é um inútil no reino. Nunca Jesus pode contar com você para o serviço do reino. Sabedoria é quando nós praticamos, quando nós encarnamos um princípio que está lá na palavra de Deus. É quando eu descubro a vontade de Deus, o princípio que está lá, e coloco aquilo em prática na minha vida, faz diferença na minha vida. Exemplo. Marido, o quê? Amai? Os maridos não dão conta de falar. Vamos lá, mulheres, eles não sabem mesmo, né? Ele está até faltando conhecimento. Vamos lá, mulheres. Vamos falar. Maridos. Como? A mulherada está com medo também. Você saber disso e tratar a tua esposa do jeito que você trata, não faz nenhuma diferença você saber disso. Você não encarnou o princípio que está ali. Não transforma o teu casamento. Não transforma você como marido. Não faz nenhuma diferença esse conhecimento na tua vida. E logo você não é sábio. O apóstolo Paulo está dizendo, eu estou orando para que vocês experimentem mais de Deus. Que a vontade de Deus seja plena, que vocês transbordem dessa vontade. E com toda a sabedoria, com sabedoria. Porque vocês sabendo praticam, e porque praticam transforma a vida de vocês. E termina dizendo em pleno e com entendimento espiritual que pode ser traduzido por discernimento. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, um dia vocês ouviram o Evangelho, entenderam o Evangelho, toparam andar com Jesus, recebeu o convite de andar, mas não está andando com Deus ainda. Bom, por que não está andando com Deus? Porque não encarnou pleno conhecimento da vontade dele. A vontade dele não transborda de vocês. Amanhã, quando você for para o seu trabalho, tem uma vontade de Deus. E domingo passado nós vimos que essa vontade de Deus para quem trabalha é, empregados, vocês aí, não fica lá no Facebook, no WhatsApp, fazendo de conta trabalhando no computador, enganando todo mundo. Quando você for trabalhar, trabalhe. Respeita seu patrão, trata ele com honra. Porque é dali que vem o seu sustento. É de lá que vem. Mas você olhar para Efésios capítulo 6, saber disso, e amanhã ficar enrolando o teu serviço, não transforma a tua vida. Isso aí não é sabedoria. É informação, é apenas informação.
E a gente não pode ficar vivendo de informação. O apóstolo Paulo está dizendo, eu quero que vocês experimentem mais de Deus, que a vontade dele vaze, transborde de vocês, que vocês sejam plenos disso. Essa agenda vocês não cumpriram na vida de vocês. Vocês são pessoas que ainda não andam com Deus, porque só é possível alguém estar andando com Deus quando Deus vaza dessa pessoa. Quando no dia a dia que ela está diante de uma bifurcação, ela tem discernimento espiritual. Ela fala para aquilo que está diante dela, aqueles dois caminhos diante dela, ela diz, isso aqui não é vontade de Deus. O Senhor não gostaria que eu caminhasse para cá. E por que você sabe? Porque eu tenho entendimento espiritual. Meus olhos foram abertos. Eu sou alguém que a vontade de Deus está assim, ó, transbordando de mim. E aí a gente vai ler o versículo de número 10 da Bíblia Sagrada. Ele está dizendo, e isso que nós estamos orando, que eu estou pedindo para vocês, é para um motivo. Qual é o motivo? Para que vocês, de maneira digna, e em tudo, e aqui eu preciso tomar cuidado, né? O apóstolo Paulo, irmãos, ele não está dizendo, deixa eu repetir. Paulo, ele não está dizendo aqui, irmãos, vocês têm que lutar pelo amor de Deus, hein? Irmãos, nós estamos orando para vocês se esforçarem, vão à luta para entrar na eternidade. O apóstolo Paulo não está falando isso. Irmãos, vocês lutem para agradar a Deus. Ele não fala isso. O apóstolo Paulo não trata disso aqui. Mas sabe o que ele fala? Ele está dizendo, se você um dia compreendeu o que foi que Deus o Pai fez por meio de Jesus Cristo, e você se rendeu a esse amor porque você ouviu e compreendeu, a vida eterna é sua, o amor do Pai está garantido para você por toda a tua vida, o perdão foi te oferecido, isso aí você não tem mais problema com Deus, não tem inimizade com Ele, mas ficou ainda uma questão. Qual é a questão? Aquele que compreende, que foi alvo do perdão de Deus, aquele que entende o que aconteceu com Jesus lá na cruz do Calvário, ele precisa se mover, ele precisa tomar a decisão de andar com Deus. E a decisão de andar com Deus é que eu preciso ter uma vida digna de Jesus Cristo. A vida digna de Jesus Cristo é possível para aquele que anda com Deus. E isso está muito claro na parte B do versículo de número 10 ou do versículo de número 11 que eu coloquei lá. Como é que anda com Deus? Frutificando. 3 verbos, irmão, da língua grega, 3 verbos no particípio. E ele vai dizer, a minha oração é que vocês transbordem da vontade de Deus, que vocês sejam cheios do pleno conhecimento, que vocês sejam sábios, que vocês tenham esclarecimento espiritual, para um motivo. Especificamente, que vocês vivam de forma digna do Senhor. E viver de forma digna é se mover, irmão. Não é estar ocioso. E aí ele vai dizer, frutificando em toda boa obra. Frutificando. Os verbos estão apontando como é que alguém anda com Deus. É como se o apóstolo Paulo falasse assim, irmãos, vocês aí andam com Deus? Amém? Você anda com Deus? Então cadê os frutos? Cadê os frutos? Ah, não tem fruto? Então se preocupe. Pelo menos faça uma revisão de vida, faça uma revisão da sua espiritualidade. Porque se você recebeu um convite para andar com Deus, há uma agenda que foi cumprida na tua vida, você entendeu o Evangelho, e agora? Bom, e agora tem uma outra parte que Deus quer que você experimente, a vontade dEle. Que ela transborde de você. E que essa vontade, esse pleno conhecimento, seja em sabedoria e discernimento espiritual. Que você, quando estiver falando com uma pessoa e ela te falar uma palavra que você não gostou, que você tenha discernimento de quem é que está falando por ela. Que objetivo tem aquela fala. E tudo isso ele está orando para que você frutifique. Porque é isso que demonstra se você está andando com Deus ou não. Frutifique por meio de atos de bondade, frutifique em amor prático. Porque é assim alguém que anda com Deus. Frutifique se engajando no serviço ao próximo.
Frutifique contribuindo financeiramente, mas frutifique. Você quer andar com Deus? Desculpa, você vai ter que dar fruto, você vai ter que frutificar. Como é que eu sei, pastor, que eu estou andando com Deus? Bom, você tem frutificado, meu irmão. Lembra, você existe para os de fora. Você tem feito o que para os de fora? Deus tem vazado que você, através de você, transbordado de você, de que forma? Para aqueles de fora. Cadê os frutos? Nesses 5, 10 anos, 20 anos que você tem de crente, de ser evangélico, quantas pessoas chegou no céu por tua causa? Quantos vão te aguardar na eternidade para dizer muito obrigado, viu? Porque você foi instrumento de Deus para mim chegar aqui. Frutifique. Frutifique. Porque aquele que anda com Deus vai ter que dar fruto, irmão. Jesus falou, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e aquele que está em mim, que está ligado em mim, que está andando comigo, esse aí dá muito fruto. E o meu pai, quando fica prestando atenção, vocês se movendo, trabalhando no reino, andando comigo, me seguindo, o meu pai presta atenção e ele toma uma decisão. A decisão de podar algumas pessoas para ela dar mais fruto ainda. Mas quando ele está prestando atenção, ele está prestando também atenção naqueles ramos que estão inúteis na videira. E também vai tomar a decisão de cortar e lançar no fogo. Meu pai não vai permitir que as pessoas estejam em mim, sendo um chupim, um chupa-cabra, tirando todo o poder, a energia que está em mim e não dá fruto nenhum. Meu pai não vai permitir, ele está prestando atenção. Eu os chamei para irem e darem frutos, e frutos que permaneçam. Então você não existe para ficar aqui dentro. Essa igreja aqui, ela não tem objetivo de existir para quem está aqui dentro sentado, ela existe para aqueles que estão do lado de fora daqui. Cadê o fruto, irmão? Você não é alguém que anda com Deus? Aquele que anda com Deus frutifica. Isso significa que ele tem uma vida digna de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Agora você olha para a tua vida e não vê fruto nenhum, você não está engajado em nada, não vê ato de bondade, você não vê amor concreto traduzido em serviço ao próximo. Irmãos, se você não é engajado em servir, se você não participa de jeito nenhum, nem na área financeira, em nada, se ninguém pode contar com você para nada, se a única coisa que eu faço com recurso financeiro é para construir um reino particular para mim, um impériozinho muito particular, fica preocupado. No mínimo, você deveria fazer uma análise, uma meditação a respeito da tua espiritualidade e a respeito da sua vida. Porque quem anda com Deus dá fruto. E muito fruto. E fruto que permanece. E aí um outro verbo que Jesus vem usando ali, que é muito parecido com o nosso verbo no gerúndio, ele vai dizer que a gente vai crescendo no conhecimento de Deus, crescendo. Para dizer assim, tem mais de Deus que você não conhece e não experimentou. Sabe qual é o grande problema às vezes da igreja, irmãos? É que a gente fica tratando Deus como se ele fosse uma ideia, uma força, e não alguém de verdade, concreto. Deus é alguma coisa abstrato, pastor. Ele é assim, uma ideia, entendeu? Ele é uma energia, um negócio, desculpa, você não sabe nada de Deus mesmo. Você ainda precisa crescer no conhecimento de Deus. Deus é uma pessoa, de verdade, que está aqui presente no nosso meio. E nós ficamos tratando ele como se ele fosse alguma coisa abstrata. O salmista, no Salmo de número 34, no versículo de número 8, ele diz assim: experimentem, para vocês verem o tanto que Deus é bom. E a palavra experimente no hebraico é como se você fosse provar alguma coisa, colocasse na boca, como eu vou fazer com essa água aqui. Aproveitar, deixa, né? E dizer, irmãos, tem gosto disso. Eu experimentei. O salmista está dizendo, experimentem. Experimenta para você ver o tanto que Deus é bom. Experimente.
Boa parte do povo chamado povo de Deus conhece de Deus a respeito de fofoca. Ouviu falar? Ó, você ouviu lá, irmão, o que falaram, o que aconteceu lá naquela igreja? O povo de Deus conhece muito Deus por fofoca. Gente que escutou porque ouviu falar. Ó, estou contando para você, lá na igreja fulano de tal, ó, há 10 anos meu avô, o fulano do meu tio, mas não conhece Deus. Não experimentou Deus. Deus é uma ideia. E a Bíblia diz, experimenta Deus como se você experimentasse uma carne, um pudim, um doce, uma bebida. A bebida é água, por favor. E você experimentou e disse assim, olha, mas é bom, é maravilhoso, é extraordinário, que negócio gostoso que é esse. A Bíblia não está falando de abstração, não está falando de uma ideia, não está falando assim de uma coisa. A Bíblia está dizendo, experimente, tem sabor, experimente. Você não pode viver a tua vida inteira sabendo de Deus de fofoca, porque ouviu falar. Muitos conhecem Deus porque me escutou falar, mas esse é o meu conhecimento de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo que ora para aquela igreja, que eles cresçam no conhecimento de Deus. Que seja pessoal. Há várias maneiras que Deus nos dá a oportunidade de experimentá-lo, irmãos. Por exemplo, se você não fosse tão distraído, quando a gente está cantando um hino, principalmente quando estava cantando Saudade, né? É para lá que eu vou. Irmãos, esse mundo aqui não me dá prazer nenhum. Esse mundo aqui é mundo de trevas. A única coisa boa que tem nesse mundo aqui é a minha família e a igreja na qual eu pastoreio meus irmãos. Isso aqui é o que tem de bom nesse mundo. O céu não, irmãos. O céu é a casa do Pai. Mas a gente pode experimentar essa vontade de Deus, esse conhecimento de Deus, se a gente não fosse muito distraído quando a gente canta. No momento de adoração, você pode experimentar Deus. No momento que uma pessoa está explicando a palavra de Deus, você pode experimentá-lo. No momento que você está lá num grupo pequeno, nos lares, se não estivesse tão preocupado em acabar logo para ir embora, você poderia experimentar Deus. Na sua devocional, quando você está lendo a palavra de Deus, a Bíblia, você poderia falar para Deus, Senhor, materializa aqui a tua vontade. Me deixa ver a tua palavra assim, ganhar vida, porque ela afirma sobre ela que ela é viva. Deixa eu ver essa vida que tem na tua palavra. Você poderia experimentar isso. Você poderia experimentar a palavra de Deus se por acaso dobrasse o joelho para orar. Mas sua oração ainda é deitado na cama, é deitado no sofá, é andando pelo carro, é andando pelo caminho. Você não tem hábito, não tem calo no teu joelho. E tudo que sabe de Deus é porque escutou os outros falar. Você gostou do que Jó falou para Deus? Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Deus está aguardando esse dia, o apóstolo Paulo está dizendo para aquela igreja, essa agenda vocês não experimentaram ainda. Vocês ainda não podem dizer, eu ando com Deus, porque eu experimentei Deus, eu sei qual é o sabor que Ele tem. E sabe o que é trágico? Boa parte do povo de Deus acha que isso não é possível. Ainda não entendeu que Deus tem mais para nos dar. Boa parte do chamado povo de Deus se aculturou a igreja. E para a tragédia delas, elas acham que são discípulos de Jesus e que são salvas porque vêm na igreja uma vez por semana. A vida delas é resumida domingo à noite, elas acham que são discípulos de Jesus, que já não vai mais para o inferno, que está tudo certo com a vida cristã, porque comparecem numa igreja no domingo à noite. Se preocupe, meu irmão. Se tudo que você tem para te falar que você é crente, que você é de Jesus, é o que você faz no domingo à noite, fica preocupado. Isso não é a vida cristã, irmãos. Deus tem muito mais. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que vocês frutifiquem toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder. Tudo isso que eu falei só é possível, irmãos, se por um acaso a gente estiver sendo fortalecidos com o poder de Deus. E como é que a gente é fortalecido com o poder de Deus?
Nós somos fortalecidos quando somos expostos à glória de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala isso na carta aos Coríntios, que nós somos transformados por Deus, todo dia, de glória em glória. Naquele texto, ele está fazendo uma alusão ao dia em que Moisés subiu no monte, esteve diante da presença de Deus, e o seu rosto ficou assim iluminado. Ele disse, o Moisés, isso aí aconteceu com ele um dia só. Mas conosco pode acontecer todo dia, porque o Espírito de Deus habita em nós. Você precisa entender que deve se expor à glória de Deus. Isso pode acontecer no momento de adoração, no momento de leitura da palavra, no momento assim em que alguém está orando. A gente pode fazer isso, irmãos. Porque é a glória de Deus que nos fortalece e é a glória de Deus que nos transforma. Há uma agenda que você não cumpriu ainda na tua vida. Há uma agenda que a gente precisa cumprir como igreja. E eu termino a minha fala nessa noite apenas com 2 tópicos e 2 perguntas. Você é alguém conhecido pela fé em Jesus Cristo? Se eu fosse lá falar com teus filhos e perguntar aí, como é que é o teu pai na vida cristã? Ele me diria, o senhor não sabe, pastor, a fé que ele tem em Jesus, viu? Pastor, o senhor não sabe o tanto que minha mãe crê em Cristo. Você é conhecido por isso? Ou será que você é conhecido porque ama os irmãos, amor prático? Como é que é o teu pai? O meu pai é alguém que ama na prática, pastor. Deus está sempre transbordando dele para chegar na vida do outro. O meu pai é assim, a minha mãe é assim. Às vezes eu pergunto assim, você é alguém que ama? Você tem amado o próximo? E alguém pode pensar, é verdade, pastor, estou aqui nessa igreja há um tempo e eu não estou sentindo não o amor dos irmãos. Só que eu não estou perguntando isso, eu estou perguntando se você tem amado as pessoas. Se a fé que você tem em Deus é uma fé que desemboque em serviço prático, em amor prático, à vida do outro. Você é alguém que tem contribuído com a primeira igreja batista de Franca para ela amar o próximo? Afinal de contas, você é discípulo de Jesus? Será que a nossa igreja um dia vai ser conhecida por uma igreja que tem fé em Cristo? E você contribuiu para que isso acontecesse? Eu não sei, irmãos. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que foi pago um preço altíssimo para que você fosse cheio, pleno do conhecimento da vontade de Deus. Jesus morreu lá na cruz do Calvário.